Ele é um apaixonado pela terra natal e já registrou a história ambiental de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo através da tira Mero, na luta ecológica. Isso foi de 1978 a 1994, nas páginas semanais aqui do Jornal à Tarde. Estamos falando do cartunista, arte educador e ambientalista Paulo Serra, que atualmente trabalha com passeios e caminhadas, dezenas também de palestras na área ambiental, sobre a história da Bahia, também sobre educação para o trânsito. E agora, com a capital baiana, que vai celebrar mais um aniversário no próximo dia 29, Serra realiza uma caminhada para, de forma lúdica e prática, passar conhecimentos sobre o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. O cartunista, arte educador e historiador ambiental Paulo Serra está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo aqui, Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com vocês todos, né, com o Ernesto e com toda a equipe. E matar a saudade, né? Hoje, quando eu entrei aqui, foram praticamente quase 15 anos, né, de publicação em À Tarde. Então, eu lembro muito, quero lembrar, deixar o carinho a Renivaldo Brito, né, que foi um dos caras que abriram minhas portas aqui, né, e a gente publicou, e com isso, eu já morando em São Paulo, já mandava as tirinhas do Mero para cá em 78. Eu me lembro, de 78 a 94. E aí comecei a registrar os acontecimentos, né, da Bahia, do Brasil e do mundo. O Mero, como era uma tira semanal, então, eu estava onde estava um problema, onde estava uma solução, né? Porque a gente não pode correr só atrás de problema, que o mundo já está muito problemático. Que fim deu o Mero? Não, o Mero continua vivo, né? Nas palestras, né? Que eu passei a levar isso para as escolas, porque como ele é um personagem que não se comunica com palavras, né? E isso aí foi uma dica de um professor meu lá em São Paulo. Ele falou, pô, Baiano, se você continuar com esse personagem assim, você vai se dar bem. Na realidade, o fato de não falar, você não pode fazer história em quadrinhos porque não tem o diálogo, né? Mas eu comecei a desenhar dentro do balão. Então aí eu consegui com isso atingir a criança, 3 anos de idade, falar a linguagem do desenho, dos símbolos, né? Com a criança que não está alfabetizada e, vamos dizer assim, adultos e inclusive pessoas de outras línguas, né? Porque o cartoon sem palavra, você atinge o mundo, o japonês, o alemão, todo mundo entende o que você está desenhando ali. Foi sua primeira experiência como cartunista? Foi. Na realidade, na escola, né, no Colégio Antônio Vieira, eu já fazia caricatura de professor, eu contava muita piada na sala, aí um colega virou para mim e disse, Paulo, por que você não desenha suas piadas? Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia o que era charge, eu não sabia o que era cartoon, eu não era leitor de história em quadrinho. Entendeu? Quer dizer, a coisa veio para mim, tinha um padre lá, um padre italiano, que ele fazia caricaturas e botava, né? Eu achava aquilo lindo, né? Poxa vida, né? E meus cadernos todos, em vez de ter caderno de história, na página de dentro, que o professor não podia ver, que caricatura é para criticar mesmo, né? Aí eu fazia caricatura do professor, de história, de química, entendeu? De tudo quanto é coisa. E onde eu estava, rapaz, aquele grupinho era contando piada. Tudo que tinha assim, vamos dizer, de sacanagem, o pessoal levava para mim, a gente estava distribuindo aquele material, era catecismo. Então eu gostava muito de humor, de rir, fazia piada na sala, assim, piada dentro do contexto, né? O professor falava uma coisa, eu emendava e a turma toda dava risada, né? No caso do Mero, questões ambientais que você acabava abordando. Exatamente. Aí quando eu fui ver, Jefferson, ao longo do tempo, eu disse, poxa, aí quando eu fui ver o material... Ecologia é tudo, né? Eu comecei a estudar ecologia, não sabia nem o que era isso lá em São Paulo. Senti na pele, né, a agressão da cidade, a poluição, né? E aí eu comecei a passar para o papel isso, a falta de verde, não tinha praia, entendeu? Aí eu comecei a registrar isso, eu como uma pessoa de fora, num ambiente tão, vamos dizer, poluído como a cidade de São Paulo, que na época tinha 30 mil indústrias dentro da cidade, né? Graças a Deus a nossa é um polo fora da cidade, isso já é bem melhor para a gente. A ventilação de Salvador, a ponta que nós temos, um mar maravilhoso. Aí eu não aguentei. Quando eu me formei, eu voltei para cá, né, que eu me formei em publicidade. O Mero já interferiu nisso aí, porque eu disse, poxa, eu vou vender o quê? Eu vou vender produtos que eu não acredito. Eu vou vender cigarro, vou vender álcool, vou vender drogas. Então não é isso que eu quero. Aí isso mexeu na minha cabeça. Eu já estava aqui trabalhando na DM9 com Nizam Guanais,
tive a oportunidade de sentar com ele, né? Uma figura fantástica. E aí disse, não é isso que eu quero. Aí uma pessoa foi lá, apareceu e disse, poxa, eu quero uma cartilha sobre aleitamento materno. Né? Terezinha, amiga minha até hoje, uma enfermeira, Nordeste de Amaralina, pedindo apoio da agência. Aí, passaram para mim fazer a cartilha. Quando eu fiz a cartilha, meu irmão, caiu a ficha. É isso que eu quero. Aí larguei a agência, pedi aumento, lógico, ninguém me deu, eu me piquei. E aí fui trabalhar com cartilha, Jefferson, de 1982 até hoje. Então fiz mais de 100 cartilhas. O que temáticas é cartilha? Mais diversas? Cartilha em todas, na área ambiental principalmente, né? Porque por causa das tiras no Jornal à Tarde e etc. Mas eu entrei na área de saúde, entrei em outras áreas e tudo que, veja bem, é propaganda institucional. Eu sou um profissional dessa área, ou seja, minha vida toda foi produzir material didático e a primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque eu aprendo aquilo, eu tenho que usar. E essa virada Entendeu? agora mais recente aí de você se dedicar a passeios, caminhadas que exploram a história ambiental, no caso de Salvador, não é? Isso. Como é que você está enxergando essas primeiro, atividades para contribuir para a educação ambiental, pronto, que é a sua pegada maior? Aí né? minha pegada é história. Inclusive eu fui convidado na prefeitura de João Henrique a fazer, a ser o ilustrador e o editor do Atlas Ambiental Infanto-Juvenil de Salvador. Então, com isso, eu fiz o quê? Cartografia, que eu sou metida besta, né? A gente sabe desenhar, então você desenhar mapas, né? Cartografia, você desenhar mapas. Então, fiz mapas, fiz ilustrações, só me deram o texto e as fotos, eu montei esse Atlas, um Atlas grande. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque o Atlas ganhou o prêmio de um melhor trabalho da prefeitura, dos funcionários públicos daquele ano. As duas meninas que fizeram ganharam R$10 mil. Eu não ganhei porque eu sou um cara contratado, né? Mas fiquei muito feliz com o sucesso desse Atlas Ambiental, entendeu? Então, devido à militância em grupos ecológicos, né? Porque eu fiz o seguinte, em São Paulo eu defendia a natureza no papel. Salvador não, eu falei, vou entrar nos grupos ecológicos para pegar a informação antes da imprensa. Então, dentro do grupo, a gente podia fazer isso. Por exemplo, tá numa reunião de grupo, eu recebi um telefone de Lençóis, olha, tá pegando fogo aqui na Chapada. A gente corria pro Jornal à Tarde, nós temos foto aqui, vemos falar, no outro dia o jornal já mandou lá, já saiu na primeira página o incêndio em Lençóis, quer dizer, apagador de incêndio, mas era um trabalho que a gente fazia, entendeu? Ô, Paulo, e o resultado disso? Você faz um trabalho educativo em várias áreas, não somente ambiental, mas o que você percebe de resultado da interação a partir do momento que você usa a linguagem visual, você usa a própria coisa do quadrinho, que não é uma linguagem que atinge apenas crianças, né? Claro, claro. Inclusive eu tive uma cena, quando você falou isso aí, Ernesto, eu lembrei de uma cena que eu estava, o Shopping Guatemi estava fechado de manhã cedo, eu vim para o shopping e tinha um pai com o filho sentado na calçada em frente ao shopping com o Jornal à Tarde aberto, e eu passei andando atrás e vi o pai discutindo com o filho Me Atira, os dois dialogando. Poxa, aquilo ali, eu disse, meu Deus, que maravilha, Isso porque é uma como são linguagens, né, simbólicas, estava o pai usando a tira para passar a informação para o filho, você entendeu? Quer dizer, isso era meu trabalho, educador. Eu larguei o humor de lado. Mero só tinha humor quando eu fazia o Merinho, que era um personagem antiecológico, que é justamente o filho do Mero. Quando ele aprontava, o povo adorava, né? Faça mais o Merinho, que o povo quer ver miséria. Na realidade, o povo ri de coisas negativas, muito mais do que coisas boas e positivas, né? Aí me pediam muito para fazer o Merinho, porque eu jogava duro com ele, né? Porque eu tive isso com meu pai, né? A gente teve problemas ideológicos, meu pai pensava de um jeito e eu de outro, então eu peguei essa rivalidade e coloquei no meu trabalho, ou seja, o Mério e o Merinho. O Mério e o Merinho, os dois. Eu guardo um cartão seu, um tipo cartão postal, isso. Com a figura do Mero, ele tipo querendo afastar os prédios Isso. assim, com as mãos. Uhum. Não sei se você vai se lembrar disso. Esse foi um dos... Inclusive foi capa de um livro meu, né? Porque eu peguei a ecologia e dividi em várias partes, né? Dividi em poluição, fauna, flora, porque é muita coisa. A questão ambiental é tudo, Sim. né? Começa no seu corpo, né? Que é a sua primeira casa, e a última casa que é o seu planeta, Terra. Então a ecologia é tudo isso, né? A fauna, a flora, mas é seu habitat, né? seu cotidiano, né? Suas ações, né? E aí, na realidade, eu me considero um historiador ambiental porque eu registrei isso durante praticamente
47 anos. Agora, Paulo, e essa Entendeu? caminhada histórica em torno de Tomé de Souza? Você se veste de Tomé de Souza, é? Não, deixa eu te falar. Isso aí é o seguinte. Primeiro, eu sou apaixonado pela cidade desde pequeno, né? Fui nascido no Canela, nasci em casa, na casa de meu avô, né? Minha mãe teve parto em casa e tal. E aí, a partir daí, eu não sei o que é que eu tenho, se eu vim aqui em outras encarnações, naquela época mais antiga, mas eu, desde pequeno, eu gostava muito de ir para o Campo Grande, ficar sentado no braço daquelas estátuas lá, andar de bicicleta. Eu pedalava assim, né, já adolescente, do Canela até Itapuã, do Canela até a Ribeira, você entendeu? Naquela época que não tinha violência, né, no trânsito, tanta moto, tanto carro, você podia pedalar com bicicleta de marcha, né? Então andava a cidade muito de bicicleta, e aí fui tomando amor pela cidade. Sempre tive tudo de Salvador, recortava, guardava. Aí eu disse, poxa, aí quando eu, né, passou esse momento, né, que eu fui morar em Abrantes, que já tem praticamente 30 anos, aí eu comecei a pegar esse material e comecei a produzir coisas, fazer palestras, né? Porque as cartilhas minhas eu transformei em palestras. Por exemplo, se eu fiz uma cartilha sobre manguezal, toda ilustrada, eu peguei esse material que foi feito pelo governo, entendeu? Os originais são meus, eu peguei isso e transformei numa palestra. Então eu tenho uma palestra sobre manguezal, uma palestra simples, mas lhe dá assim uma ideia do como é o manguezal, o valor do manguezal, as leis, tudo direitinho, uma coisa bem simples e lúdica, entendeu? Essa então, caminhada para revelar a figura de Tomé de Souza, ou né, mergulhar mais na história dele, está marcada para dia 24 de março. De março, Vai ser um domingo, domingo, às 8 horas da manhã, né, a nossa saída ali da Praça Castro Alves. Então, voltando à questão da história, eu comecei por exemplo, a Baeté, eu praticamente foram mais de 10 anos lutando pela criação do parque. Entendeu? Em vez de eu estar assim, num bar, bebendo, eu tinha uma moto, né, vinha para Itapuã, o pessoal pensava até que eu era morador de lá, porque eu só andava lá. E aí, você acaba se envolvendo com a comunidade, conhecendo gente, entendeu? Aí depois, aí um historiador vem lhe dar um livro de presente. No momento até você não entende nada, mas depois você vê, aí eu peguei aquele livro, descobri tanta coisa, aí fiz uma palestra sobre Itapuã, entendeu? A mesma coisa, o meu professor Valdir Freitas de Oliveira, já é falecido, era membro do Instituto Geográfico Histórico, ele foi meu professor em 1971, eu comprei o primeiro livro dele sobre Lacerda. Encontro ele em 2016, morando em Abrantes, ele me presenteia com o segundo livro de Lacerda. Quando eu li aquele material, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa sobre Lacerda. Aí, acabei conhecendo, né, a sobrinha bisneta de Lacerda, Gláucia, e aí, tudo que eu estava imaginando, aí fiz uma palestra, comecei a dar palestra, tudo quanto é lugar. Ah, não tenho dinheiro, eu faço sem dinheiro mesmo, porque isso é um absurdo, eu tenho que divulgar isso. Mas aí, você não respondeu, você se veste de Tomé de Souza? Sim. Bom, aí voltando ao Tomé de Souza, né? Então, dentro dos personagens, eu trabalho, eu passei a me apaixonar por alguns deles, né? Por exemplo, Tomé de Souza foi um deles, que eu gostei, né? Realmente é um cara, assim, um personagem que ele poucas coisas ruins ele fez, né? Ele tem coisas negativas, poucas, e o que ele fez na construção da cidade, a própria história da vida dele, eu comecei a gostar e me aprofundei na vida dele, né? Na vida de Tomé de Souza, e me aprofundei também na construção da cidade de Salvador. Então, eu cheguei a ter... Aí também fazer uma caminhada. Só que são 3 coisas, entendeu, Jefferson? Uma palestra sobre a vida e a obra de Tomé de Souza, que envolve a cidade de Salvador. Com isso eu fiz projetos e venho tentando há anos levar isso. Levo na prefeitura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Para vocês terem ideia, as portas nem se abrem para o cara olhar o projeto e dizer gostei, não gostei. Eu acho isso um absurdo, porque esses secretários, essas pessoas que estão nesses cargos, eu acho que tem que estar aberto para a comunidade. Se a comunidade bate lá e leva um projeto, tem que olhar, dizer sim, não tenho dinheiro, qualquer coisa. Pelo menos receber a pessoa. Eu acho uma falta de educação dessas pessoas. Essa caminhada histórica sobre Tomé de Souza, você está querendo convidar quem? Quem é que deve participar? Bom, então no caso é o seguinte, né? Essa caminhada eu já fiz várias caminhadas ali, Tomé de Souza, dali da Praça Castro Alves até... no caso, eu já fiz até o Terreiro de Jesus, mas eu diminuí agora as caminhadas por causa do público, né? Que eu trabalho hoje mais com o público idoso, com a questão do sol, né? O sol muito forte.
Então é um lugar que a gente pode ir pela sombra. Eu levo água mineral, estou pedindo apoio também da guarda municipal, porque de manhã cedo na cidade é um pouco perigosa, tem mendigos e tem pessoas assim que de manhã cedo é perigoso. Então, principalmente naquela área ali. Então eu peço apoio, né, da guarda para dar uma certa proteção para a gente. E está marcado para domingo, dia 24, a partir das 8 horas da manhã. Das 8 horas da manhã. Então, na Praça Castro Alves. E eu levo, Jefferson, o meu foco, né, meu diferencial, na realidade, é esse aqui. Ó. Eu levo uma pasta, né? Porque, veja bem, eu sou ilustrador, né? Então, qual é o meu objetivo nesse trabalho? Primeiro, é um turismo pedagógico. Eu não concorro com os guias turísticos, com pessoal do turismo mesmo, pessoas que vêm de fora conhecer a cidade. Então, meu objetivo é mostrar a cidade para o morador, que conhece a cidade geograficamente, mas não sabe nada da história da cidade. Porque nós não aprendemos isso. Eu não aprendi isso na escola. A escola não falou nada. E olha que nós estamos falando da principal cidade do Brasil, a primeira, a capital, onde tudo começou aqui. Não só a parte física da cidade, mas o caldeirão das raças se misturou por aqui e começou tudo aqui, entendeu? Então eu levo uma pasta, nessa pasta eu levo, por exemplo, eu faço 30 pontos históricos que a gente vai estudar, tudo que a gente tiver na frente. A caminhada passa por 30 pontos. 30 pontos 30 que eu vou pontos estudar. Históricos. Então nós vamos estudar o Teatro São João, aí eu vou mostrar fotos como era o Teatro São João, um teatro que levou 100 anos de existência, onde Castro Alves começou, onde Castro Alves foi ovacionado, aí eu entro com minhas ilustrações, foi carregado. Primeira apresentação dele no São João foi com 7 anos. Depois ele voltou lá e foi ovacionado e carregado pelo povo, entendeu? Então são cenas que você não encontra em livro nenhum. E essas cenas eu sou fiel ao que eu leio, ao que eu estudo. São tirados de livros. Por exemplo, eu ganhei muitos livros de Tomé de Souza. Então já fiz uma proposta de me vestir de Tomé de Souza, entendeu? Mas em nenhum desses projetos... Agora você respondeu. Não me vesti ainda, mas eu, por exemplo, se você quiser agora... Está no projeto. Está no projeto, mas nenhum foi aprovado. Porque você tem que alugar a fantasia ainda. Então, por exemplo, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar. Então, minha caminhada é isso, viu, gente? Eu vou dar logo o contato. Eu não tenho redes sociais, eu não uso ainda Facebook, eu não uso Instagram, estou começando agora. Sou semi-analfabeto digital. Mas, se vocês quiserem participar dessa caminhada, que leva 3 horas e meia, eu vou falar de 3 assuntos. Vou falar da história da vida de Tomé de Souza, sua biografia, da história da construção de sua fortaleza e 30 pontos históricos. Então esse é o conteúdo desse trabalho, é o trabalho mais intenso que eu tenho, certo? Então, para me encontrar, para você se inscrever, eu não vou dar meu telefone, que vai ser difícil você gravar, mas você pode ir pelo meu e-mail, que é Paulo Mero, que é o nome do meu personagem, serra@gmail.com. Aí fica fácil, você entra em contato comigo, dá seu nome, se inscreve, né? Passa um Pix para mim e tal, pronto, tá escrito, certo? É isso aí. Maravilha. Agora, vamos entrar, Jefferson, acho que o mais importante que eu vim hoje aqui, eu estou aberto a vocês para responder qualquer pergunta sobre a vida particular de Tomé de Souza, sobre a construção da cidade. Estou à disposição, porque na realidade, pra você ter ideia aqui, vou mostrar aqui um outro roteiro que eu tenho, né? Que é o roteiro... Aqui, eu tenho essa outra pasta aqui, ó. Já é só sobre Tomé de Souza, você entendeu? Então, a igreja... mergulhou na história do homem, né? Exatamente. A família dele, o filho bastardo dele, o que aconteceu aqui antes dele chegar. Tá tudo aqui, ó. Os personagens todos desenhados. E tudo isso para comemorar, como parte da comemoração dos 475 anos de Salvador, que serão comemorados agora dia 29. Quer ver? Vou mostrar a caminhada histórica Tomé de Souza. Vê se dá para sair aí, ó. Paulo Serra. Tá vendo isso aqui? Para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Tá dando para ver? Tá. Isso aqui, gente, é o seguinte. É Caramuru, que é outro personagem totalmente desvalorizado de Salvador, um personagem importantíssimo, desvalorizado, você não tem nada de Caramuru, a não ser aquela pracinha medíocre no Rio Vermelho, me desculpe, mas uma estátua de Caramuru você não tem, você tem isso em Portugal, você tem uma fonte lá, Caramuru e Catarina. O que é que nós temos aqui?
Olha quem é que está substituindo o Caramuru lá na Praça da Graça. Um médico escocês que ajudou bastante aí na questão da vacina, da febre amarela. Mas, pô, esse cara não chega aos pés do que Caramuru fez pela história da Bahia, não só ele, como Catarina. Entendeu? Tô vendo então, que por você exemplo, respira, nesse caso aqui, ó. Você respira não só a consciência ecológica, mas também a história de Salvador, da Bahia, e isso é muito bom. Paulo, por exemplo, agradecer. nessa imagem. A gente já está aqui com o nosso tempo estourado, mas eu queria reforçar que tem essa caminhada prevista para domingo, dia 24, a partir das 8 horas da manhã, com saída na Praça Castro Alves, com ele que é historiador, cartunista, arte educador, Paulo Serra, e eu vou relembrar aqui o seu e-mail, que é paulomeroserra@gmail.com, para todo mundo que se interessar, então, por essa caminhada, poder se inscrever. Isso. É isso aí? É isso aí. Não, e só para voltar aqui, essa imagem que eu mostrei, mostra na hora que Tomé de Souza, né? No dia seguinte, que teve uma missa na Graça, quando ele chegou, no dia seguinte, na aldeia de Caramuru, na Graça, Outeiro Grande, né? Que era o nome do lugar. Aí eles descem e Caramuru vai levar ele, vai ciceronear ele pela Baía Todos os Santos. Aí eles vão para Itapajipe. Chega lá, Tomé vê que ali não tem como construir a fortaleza, que ele estava procurando um lugar. Na volta ele vê um morro alto, 70 metros, aí resolve subir a pé. Aí chega lá em cima, ele fica deslumbrado, né? Quem com a não? Vista da Bahia, né? Com a vista da ilha de Taparica. E vê o porto lá tranquilo, e diz, pronto, aqui tem um ancoradouro legal. Manda ver se tem água, descobre água, então é aqui que vai ser a cidade. Então foi aí. Então esse cara, o Caramuru, ele é o cofundador da cidade de Salvador. Esse cara é muito importante e que ninguém dá valor a ele. Por quê? Porque as pessoas pouco sabem da história. E quer saber mais? Pronto. Tem essa Venha caminhada. passear comigo. Valeu, Paulo. Valeu, obrigado. Um prazer revê-lo. Parabéns pela Tudo de sua bom. obra. Sucesso na caminhada. Bom dia e até uma próxima, então. Tá, obrigado. Um abraço. Agora 7h55 na Tarde FM.